Dormimos a vida. Nunca amamos alguém. Amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. Cães e homens, gatos e heróis, pulgas e génios. Brincamos a existir. Onde está Deus, mesmo que não exista? Quando vejo um morto, a morte parece-me uma partida. O cadáver dá-me a impressão de um trajo que se deixou. Tudo quanto tenho sido é uma espécie de engano e de loucura. Estas são entradas de um livro que levou 20 anos a escrever. 20 anos da vida de um dos maiores escritores do século XX que havia de morrer sem o conseguir concluir. Seja bem-vindo ao livro do Desassossego. Um não livro escrito por um homem que não existiu. Todos conhecemos Fernando Pessoa, certo? É uma das imagens mais célebres de Lisboa e um dos nossos maiores artigos de exportação. É como o vinho do Porto, o Galo de Barcelos ou Eusébio. Pessoa é, de longe, um dos maiores autores do século XX. De longe. E houve toda uma euforia até de merchandising em torno do Pessoa. A inauguração de uma estátua que se tornou emblemática na cidade. Enfim, todo um conjunto de manifestações que mostram que o Pessoa ganhou um peso cultural específico entre nós, não é? De uma forma definitiva. Eu encontro muitos brasileiros que estão convencidos que o Fernando Pessoa é brasileiro, não é? É porque de tal forma o leem, como o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz foi mais lido em vida no Brasil, e provavelmente hoje, do que em Portugal. E com a Pessoa acontece isso também. A sua imagem tornou-se familiar como a de um parente que se conheceu mal, mas por quem se guarda carinho. É um património comum, um daqueles raros assuntos que nos põe de acordo. A marca Fernando Pessoa é claramente uma das primeiras linhas, se não a primeira, do nosso património endógeno do país. No que respeita à teoria atual das marcas, o Fernando Pessoa em si próprio era uma marca múltipla, ou seja, uma marca diversa, é alguém que tinha muitos eus. E na realidade essa é a mensagem também na publicidade e nas marcas, na medida que uma marca completa é aquela que tem muitos eus. É engraçado como, sendo um homem tão aparentemente banal do ponto de vista físico enquanto vivia, se tornou um ícone gráfico. Qualquer criança, e nós fazemos aqui muitos ateliês com crianças pequenas, desenha rapidamente um Fernando Pessoa que é o Fernando Pessoa, porque basta um bigode, uns óculos, um chapéu, uma certa forma de levitar, um passo levitante para nós vermos o Fernando Pessoa, não é? Nem o próprio Fernando deve ter sonhado com tanta popularidade. Fernando Pessoa nasceu aqui, no Largo de São Carlos, há pouco mais de 120 anos, no dia de Santo António e de Lisboa. Mesmo em frente à Ópera da cidade, sítio dado a espetáculos épicos e tragédias. Vivia com a mãe Maria Magdalena, o pai Joaquim Pessoa, um crítico musical do Diário de Notícias, e a avó Dionísia, que padecia de doença mental. Que importância tem esta informação? Muita? Nenhuma? Quem sabe? Havia também a presença aqui em Lisboa de uma avó maníaco-depressiva, não é? Que eu penso que teve um grande impacto na vida de Fernando Pessoa, não é? E, portanto, aquilo que, em primeiro lugar, eu gostaria de tentar perceber, não é? Era qual foi a dor psicológica que ele viveu desde muito cedo, não é? Que provavelmente se pode correlacionar com esta situação. A Pessoa, para mim, é de facto um gênio. Um gênio o quê? É um homem que consegue ir além dos limites normais das pessoas. Consegue pensar um pouco mais, consegue pensar com uma outra profundidade. E Fernando Pessoa foi capaz disso. Ele não foi um gênio, foi 5 génios ou 6 génios, mas
Mas, enfim, a questão do desfazamento do gênio em relação às coisas mais comezinhas também existe. E nesse aspecto, para coisas práticas, eventualmente ele seria um ser humano esdrúxulo. Não sei se eventualmente um louco, mas um pouco esdrúxulo. Pessoa tem apenas 5 anos quando perde o pai, vítima de tuberculose. No ano seguinte, morre o irmão Jorge, com meses de idade. A mãe casa com o cônsul português em Durban e a família parte para a África do Sul. Quem teria sido Fernando Pessoa sem estes acontecimentos inesperados? Talvez alguém diferente, talvez exatamente o mesmo. Fernando cresce, estuda e já escreve sempre que pode, em português ou inglês, na língua que o poema falar. E criou os primeiros heterónimos, como Chevalier de Pá ou Alexander Serge. Serge também é uma procura, não é? Começar uma procura de nós próprios, não é? E em que se começa a adivinhar, digamos, na personalidade de Pessoa, desde aí, uma espécie de procura daquilo que nós chamamos de um gêmeo imaginário, não é? Assim, alguém com quem se pode falar, com quem se pode dialogar, não é? Que corresponde, digamos, a um duplo, não é? Um outro que somos nós próprios, não é? E que se encontra muito cedo na própria poesia de Fernando Pessoa, não é? Quando Fernando Pessoa regressa a Portugal, o país assiste, atónito, ao assassinato do rei Dom Carlos e do príncipe Luís Filipe. A monarquia ainda sobrevive 2 anos, mas a 5 de outubro de 1910, os republicanos triunfam. Pessoa entra numa nova fase. São anos intensos. Deixa a Faculdade de Letras, torna-se empregado de escritório e traduz cartas comerciais. Muda de casa constantemente e publica um pouco por toda a imprensa. A Águia, o Jornal, República, Renascença, o Raio. Começa também a ser presença notada nos cafés de Lisboa, na companhia de outros jovens intelectuais. Mas algo mais grandioso estava para acontecer. Acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé como escrevo sempre que posso. Escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Numa só noite, Fernando Pessoa criava 3 heterónimos. Ao longo da vida, terá inventado mais de 70, mas os que ali nasciam eram mais que estilos de escrita. Eram 3 personalidades distintas com uma história própria. Qualquer deles candidato a melhor poeta do seu tempo. O mestre Alberto Caeiro, o médico e classicista Ricardo Reis e o engenheiro futurista Álvaro de Campos. E lembro-me de dizer a uma professora de português que era engraçado o Fernando Pessoa porque ele não era apenas o melhor poeta português, ele era os 5 primeiros melhores poetas portugueses. Como dizia Ferreira Goulart, ele devia chamar-se Fernando Pessoas. Eu vejo várias pessoas ali, de fato. Ele conseguiu isso. E, na realidade, eu acho que ele levou às últimas consequências algo que se encontra presente na nossa condição de pessoas, na condição do ser humano moderno, que é exatamente saber que ele tem uma determinada identidade apenas contingentemente. No verão de 1914, o mundo vê-se diante da Primeira Guerra à escala global. O assassinato do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro, precipita um conflito que se estenderá à Rússia, África e Estados Unidos da América. Os combates incendeiam o globo, mas Portugal tenta manter-se afastado, ocupado em tentar sanar as dificuldades porque passa a sua jovem república. Em Lisboa, Fernando Pessoa conhece aquele que se tornará o seu mais íntimo amigo, Mário de Sá Carneiro. É um gênio precoce que na adolescência já traduzia Goethe e Schiller e provém de famílias abastadas da alta burguesia. Sá Carneiro parte para Paris para estudar na Sorbonne, mas aplica-se mais na vida boêmia. E enquanto trata os impulsos depressivos, discute com Pessoa a criação de uma nova revista.